Segundo informações do Periquito Brisado e também do Cacau da Bandeirantes, o técnico Guto Ferreira não seguirá no Goiás após a disputa do Campeonato Goiano. No vídeo de hoje, quero trazer aqui os detalhes a respeito desta informação, independente de título ou não. O Guto Ferreira não seguindo no comando esmeraldino, trazer a minha opinião, será que faz sentido essa tentativa da diretoria do próprio treinador se demitir após principalmente o desligamento dos seus dois auxiliares, e um outro nome que nesse momento agrada a direção do Verdão é do Thiago Carpini, jovem técnico do Água Santa, onde vem fazendo um campeonato absurdo com a equipe de Diadema. Quero conversar com vocês sobre essas informações, a minha visão também sobre a não permanência do Jair Ventura no ano passado e que ele segue livre no mercado como seu auxiliar técnico, o Emerson Ávila, nesse momento ainda no Verdão. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando que amanhã já teremos a partida entre Goiás e Santa Fé, jogo na Copa Sul-Americana. Caso não dê para você ir na Serrinha, convido você a conhecer a Central Play, nossa parceira aqui do canal. De planos de apenas R$30 mensais, você consegue ter acesso a todas as partidas, não só do Goiás, mas todos os outros jogos na Copa Sul-Americana, Série A do Campeonato Brasileiro, as retas finais tanto da Copa Verde e também do Campeonato Goiano, nossa parceira aqui do canal. R$30 apenas mensais, e você vindo aqui pelo nosso canal, você pode fazer um teste gratuito. Obviamente, não pode ser na hora do jogo, porém um teste para você conhecer a Central Play. Só falar que veio aqui pelo nosso canal do YouTube do Goiás News. Você encontra o link aqui embaixo na descrição e também do nosso apoiador no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa informação. Após a derrota no Clássico por 2-0 contra o Atlético Goianiense, já gravei um vídeo específico falando sobre os pontos negativos e também os positivos dessa derrota fora de casa. Vou deixar a análise completa na tela final. E indo para a notícia, inicialmente lá do meu parceiro, Periquito Brisado, no seu Instagram, muito obrigado a ele, que garantiu o seguinte, abre aspas, independente do resultado de domingo que vem, está definido que segunda-feira, após o Clássico, que o Guto Ferreira não seguirá no comando da equipe para o restante da temporada. Clube e técnico já estão em um acordo e dia 10 o Guto deve ser desligado do clube, fecha aspas, essa informação ainda no último domingo, após principalmente, eu já vinha comentando, essa situação estranha, esquisita a cada dia que passa entre o elenco Guto Ferreira e também a diretoria do Goiás. Após a vitória contra o Cuiabá, querendo ou não, uma atuação que foi assim impecável por parte do Verdão, acaba que essas coisas amenizam. Quando vem a derrota, é óbvio, tudo volta à tona. Inicialmente, falando sobre os pontos, uma informação do próprio Periquito Brisado, confirmada também lá pelo pessoal da Rádio Bandeirantes de Goiânia, que a multa rescisória do Guto Ferreira antes do término do Campeonato Goiano para o Goiás é de R$1 milhão. Após o estadual, essa multa cai por 300 mil. E segundo informações do Cacau, aquele mesmo ex-jogador, atualmente comentarista e jornalista também da Rádio Bandeirantes, ele garantiu o seguinte, que após a demissão dos dois auxiliares do Verdão, tanto o André Luiz e o Alexandre Faganello, era uma intenção da direção do Goiás naquele momento, entre decisões de Goianão, Copa Verde também, após a derrota na Copa do Brasil nos pênaltis contra o Águia de Marabá, era a intenção da diretoria desligando esses seus dois auxiliares, que o Guto Ferreira pedisse a sua demissão e essa multa consequentemente abaixaria. Eu já vejo como uma forma assim amadora de tratar a questão. Se você não vê muito futuro para um treinador no meio de grandes decisões, como era naquele caso, tinha ainda as quartas de finais da Copa Verde, as semifinais ainda que viriam, as quartas e semis também do campeonato, as semifinais do Campeonato Goiano também diante o Anápolis. E para você que não quer mais contar com o treinador e busca no mercado o mais rápido possível, por exemplo, se for essa a intenção do Goiás, o mais rápido possível de dar tempo, trabalho, enfim, acho até uma falta de respeito com o profissional que está ali no cargo. E ontem também, a gente pode observar tanto esses pontos, a permanência de dois técnicos dos auxiliares, tanto o Emerson Ávila, quanto também, eu acho que é Augusto, acabou fugindo o nome dele, acabei não lembrando aqui agora, o preparador físico, que era os mesmos, do Jair Ventura do ano passado, seguiram no Goiás, mesmo com a chegada do Guto Ferreira e os seus auxiliares, que foram desligados, porém, do ano passado, do clube que estavam com o Jair Ventura, ainda continuam na equipe. Então, parece ser um sinal claro naquele momento da demissão do Guto Ferreira. E ontem na partida também contra o Atlético, eu sinceramente tinha tempo que eu não via isso, Um técnico que normalmente utiliza a camisa do clube, ontem ele estava com uma blusa amarela. Obviamente, não tem como a gente falar, por exemplo, que é uma intenção dele deixar o Goiás, isso é totalmente comum, a gente ver técnico sem uniforme ali propriamente dito, geralmente um terno, uma blusa, enfim, não tem problema algum. Porém, como o Guto Ferreira sempre utilizou aquela camisa preta, bonita do Goiás, acaba ficando uma questão estranha sobre esses pontos. Então, basicamente, essas informações
independente do título ou não, será demitido. Estava gravando um vídeo aqui, infelizmente ele parou a gravação com 6 minutos, então eu vou tentar aqui retomar basicamente o que eu tinha falado a respeito tanto do Guto Ferreira, né, dessa intenção após o desligamento dos seus dois auxiliares, tanto o André Luiz e o Alexandre Faganello, aí sim, com essa sua saída, onde imaginava que ele iria pedir as contas e ficaria mais barato essa negociação para a sua multa rescisória no Campeonato Goiano de R$1 milhão e após a competição de 300 mil. Não acho que seria, por exemplo, o ideal nesse momento, após a boa partida contra o Cuiabá na Copa Verde, onde foi o jogo parâmetro do Goiás nessa atual temporada. A vitória por 2-0 não parecia, por exemplo, de um time tão desligado assim, como a gente viu, por exemplo, no segundo tempo, principalmente, né, contra o Atlético Goianiense. Em alguns momentos do jogo também, o meio de campo muito desconexo, tanto com a defesa quanto também no meio de campo. Se não tivesse essa partida do jogo, né, como eu falei para vocês, esse jogo contra o Cuiabá, melhor dizendo, eu não demitiria. Eu já pensaria nessa possibilidade de demissão do Guto Ferreira nesse exato momento. Porém, com aquela boa atuação, querendo ou não, é muito mais fácil você criar uma ira, querer que todo mundo saia do time, né? Obviamente, após uma derrota, principalmente em um clássico contra o Atlético e nas partidas anteriores. Na Copa do Brasil também um desempenho muito fraco contra o Águia de Marabá. De fato, conseguiu criar, porém não fez o gol, o mais importante do futebol. Contra o Asa foi muito abaixo naquele jogo. Goiás mereceu já ser eliminado da Copa do Brasil. Teve o clássico no primeiro turno também contra o Atlético, porém lá na segunda rodada acho que não serve muito de peso. E nesse momento, né, também segundo informações do próprio Cacau, essa demissão que pode acontecer após o dia 10 de abril, segundo informações também do Periquito Brisado, já garantindo esse acerto, né, com o próprio treinador e esse pagamento da multa de R$300 mil. Como eu falei, acho que o Goiás poderia tentar algo diferente, tanto dos seus treinadores, né, esse perfil de técnico, enfim, acho que no começo do ano até mostra uma certa incoerência, porque o Goiás poderia ter buscado um nome diferente no mercado ou seguir com o Jair Ventura, que deu certo no finalzinho do ano. Falou que era por conta da questão financeira, né, do seu salário e muito mais. Porém, se o Campeonato Goiano, o próprio Edminho falou isso, não tinha peso algum para a avaliação do Guto Ferreira, que ele estaria tranquilo no cargo até o início do Campeonato Brasileiro, não serve de nada, enfim, o salário ficou muito caro, porque você colocar uma multa alta, querendo ou não, né, para uma demissão no estadual e pegar justamente as partidas, né, até aqui na temporada como parâmetro e a demissão do treinador. É óbvio que não dá para ver o Goiás jogando mal já no Campeonato Goiano e não tomar uma postura, uma decisão até o início da Série A, mas mostra também essa incoerência. Como eu falei, vai depender muito também dessa questão do desempenho da equipe nesses dois jogos agora, mesmo com cansaço, a tendência de crescimento em partidas de decisão, tanto no jogo contra o Santa Fé, já amanhã, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, e também contra o Atlético, o jogo de volta da final, né, na Serrinha, no domingão, aí sim, tendo essa definição do Guto Ferreira. E, vai depender muito do desempenho do Goiás, porém, vamos supor 2 vitórias, 1-0 e 1-0 o Goiás não perdendo o título. Vai depender muito, mas eu não demitiria nesse cenário atual do Goiás e principalmente da falta de opções de técnicos no mercado, porque, volto a dizer esse ponto, lá no começo do ano, quando o Guto Ferreira foi contratado, quase todo mundo, como unanimidade, reconheceu, né, esse bom técnico que era o Guto Ferreira e essa boa ação da diretoria se movimentando rápido após a sua saída do Coritiba e trazendo ele aqui para a Serrinha. E para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre um nome que vem sendo monitorado pela direção do Goiás, essa informação também lá do Periquito Brisado, após um bate-papo com ele ali no seu Instagram, é que o Thiago Carpini, técnico do Água Santa, que vem muito bem nessa atual temporada, finalista da competição, nesse momento agrada a direção do Goiás. Não é, por exemplo, uma informação 100% confirmada, não existe negociação, conversas, nada nesse sentido, apenas um nome que a direção do Goiás nesse momento estuda como alguma possibilidade para o Campeonato Brasileiro. O Thiago Carpini, que tem apenas 38 anos de idade nessa atual temporada, né, soma até aqui com a camisa do Água Santa, né, comandando 13 partidas com 6 vitórias. Conseguiu a sua classificação para a grande decisão, inclusive ontem já vencendo o jogo da ida contra o Palmeiras por 2-1. É um técnico que, além do Água Santa ter assim peças limitadas, obviamente, né, como qualquer equipe do interior para a disputa do Campeonato Paulista, mesmo assim, um time que consegue sair jogando, tem posse de bola, roda ali no ataque, você pode ver que os gols geralmente muito bem trabalhados pela equipe do Thiago Carpini e nesse momento o nome que agrada a direção do Verdão. Volto batendo naquela mesma tecla. Seria um bom nome? Sim, para o começo do ano. Agora, às vésperas do Campeonato Brasileiro, com a Série A já batendo na porta, início de Copa Sul-Americana, não faz sentido você buscar um técnico sem experiência alguma. Pode dar muito certo ele seguir o mesmo trabalho, o time entender a sua filosofia e, óbvio, né, ser um grande técnico daqui para a sequência do ano. Porém, a grande importância que tem essas competições, você trazendo um técnico pela primeira vez, sem dúvida alguma,
tem um peso enorme. E, volto a dizer, aquele mesmo padrão de técnicos que o Goiás, já te falei isso na contratação do Jair Ventura, do Guto Ferreira, anteriormente a isso ao Pintado, Marcelo Cabo, Glauber Ramos, são técnicos muito semelhantes, muito parecidos. O Goiás não tenta nada de diferente. Se fala que o campeonato goiano não vale nada, por que não tenta, por exemplo, jogar a competição com os garotos mais jovens, algumas apostas no mercado da bola? Compreendo totalmente isso, seria sim interessante e buscaria, por exemplo, uma intertemporada fora do país, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, que estão fazendo também a sua pré-temporada antes do começo, né, dos campeonatos nacionais aqui na América do Sul, e a contratação de um técnico diferente, mais jovem, com esse perfil estudioso, enfim, acharia sim uma sacada interessante. Porém, o Goiás sempre faz a mesma coisa. Começa o ano, fala que o campeonato goiano não é importante e no jogo contra o Iporá, num gramado pesadíssimo, você coloca seus jogadores mais caros, com o risco de contusão e perdendo inclusive toda a temporada. O próprio Brenner Culano, né, aconteceu esse sentido com ele. Então é uma desconexão do que fala a direção e do que de fato faz, executa durante a temporada, e os resultados, né, estão aí. Um outro exemplo que a gente pode citar aqui no futebol brasileiro é do Atlético Paranaense, que de fato, se quisesse, contrataria qualquer técnico do futebol internacional, tem condições para isso financeiramente falando, 1 milhão por mês e um técnico. Porém, o Atlético não faz isso e nunca fará, por conta da sua consciência do que é o certo dentro do futebol, sabe o tanto que pode gastar e aposta, e geralmente costuma dar certo por ser uma equipe em geral tudo organizado. Após a saída do Filipão no ano passado, o Paulo Turra, né, acho que é esse o primeiro nome dele, Paulo Turra, ele foi contratado, seguiu na equipe como técnico principal e até aqui nesse primeiro semestre, né, vem dando muito certo lá no Furacão. O Goiás, infelizmente, pagando a mesma receita. Mas como falei, quando o Guto Ferreira foi contratado, todo mundo aprovou. Eu seria sim a favor de um técnico jovem, com aposta para a temporada, desde que chegasse no começo do ano. Agora com a Série A batendo nas costas, acho que não faz muito sentido. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, a respeito também do Thiago Carpini, técnico atualmente do Água Santa, desde a temporada passada também, já treinou outras equipes aqui no futebol brasileiro, como por exemplo o Guarani, Oeste, Inter de Limeira, Santo André e Ferroviária na temporada passada, já havia feito também um bom campeonato paulista pelo Santo André em 2022, pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui na tela final o pós-jogo, né, de ontem contra o Atlético Goianiense, essa análise mais detalhada do que foi a exibição do técnico Guto Ferreira também, as suas decisões e muito mais. E o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição, juntamente com o link da Central Play no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Os caras esmeraldinos. Valeu, galera!